Miqueias, capítulo 1. Ameaças contra Israel e Judá por causa de sua injustiça e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a moradora de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam os transgressores de Israel. Por isso darás presentes a Moresete-Gate. As casas de Aczib serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Miqueias, capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca, como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu, na congregação do Senhor, quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo da casa das suas delícias, dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre.
levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra. Como rebanho no meio do seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Miqueias, capítulo 3. Ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam, paz. Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miqueias, capítulo 4.